Sexta-feira nós estivemos aqui falando sobre aquele texto extremamente conhecido e que dizem, e como eu falei, em parte eu creio, e verdadeiramente deve ser o texto mais traduzido em todas as línguas que existe no mundo, que é justamente: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus também nos promete, dizendo que tomássemos o seu jugo, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, e disse: e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mansidão e humildade são virtudes ensináveis. E Jesus disse: aprendam de mim. O grande problema é que, por vezes, e especialmente em nossos dias, e eu digo isso infelizmente em nossos dias, há uma inversão de valores, que tratamos as mais honradas virtudes como debilidades, como fraquezas. E às vezes, aquelas desvirtudes, sabe, as desvirtudes são coisas que até mesmo a palavra em si nós jamais a usamos, mas ela existe. As desvirtudes, aquilo que se opõe à virtude, muitas vezes nós tratamos como se fossem força, como se fossem algo bom. Eu chamo isto de qualidades negativas, em que tratamos vícios como se fossem hábitos. A grande diferença do vício e do hábito, que as duas coisas são costumes, são práticas, é a consequência de cada um. Porque nos vícios somos prejudicados. Os vícios são maléficos. Os hábitos são benéficos. Assim, muitas vezes nós estamos tratando vícios como se fossem hábitos. Nós tratamos desvirtudes como se fossem coisas aceitáveis, quando não qualidades, e que eu estou chamando de qualidades negativas. E que nós temos que enfrentar a mentalidade ou a filosofia da pós-modernidade, que é a filosofia que impera em nossos dias, especialmente no mundo ocidental no qual estamos inseridos. Ela relativa toda a verdade. Não existem verdades absolutas. É o que nos leva a crer a filosofia da pós-modernidade. Mas a palavra do Senhor não nos diz assim. E a palavra do Senhor nos incita a conhecermos a verdade. E a verdade nos libertará. Mas essa ideia de valorizarmos, de falarmos sobre coisas como arrogância, soberba, em vez de humildade, e falamos que o arrogante, o soberbo, isso é um sinal de uma pessoa forte. Não, meus irmãos, esse é o sinal de uma pessoa, aos olhos de Deus, condenável.
E isto tem afetado de tal maneira, não apenas a sociedade, mas a igreja, que nós hoje, por vezes, do púlpito, mais valorizamos a agressividade do que a mansidão. Mais valorizamos a arrogância do que a humildade. E quantos não estão falando de uma maneira arrogante, como senhores da verdade, e não como aqueles que foram conquistados pela verdade, que se renderam à verdade, que se arrependeram e caminham agora na verdade. A Bíblia nos fala dos que estão na verdade e caminham na verdade, dos que estão na luz e caminham na luz, e nós devemos enfrentar esta infeliz mentalidade que entrou dentro da igreja, que traz uma inversão de valores. A igreja começa, então, por causa de uma inversão de valores, ser enganada, apoiar o que não deve apoiar, se comportar como não deve se comportar. E a igreja, infelizmente, vive afastada do que é o modelo de Deus. A virtude, as virtudes bíblicas, elas são muito interessantes. Os teólogos dividem as virtudes em dois grandes grupos. Virtudes que não apenas podemos tê-las como um traço de nossa personalidade, de nosso caráter, mas que podemos apreendê-las, podemos, pela prática, exercê-las. E virtudes que necessitamos da graça para recebê-las. As três grandes virtudes, que são três grandes graças de Deus para nós: a fé, a esperança e o amor. Mas existem virtudes que, como eu disse, são transmissíveis, são ensináveis. Virtudes como a temperança, ou quanto destempero existe hoje. E não estou me referindo ao mundo, eu estou me referindo a nós, a igreja. E como eu sempre digo, quando nós trazemos uma palavra como esta, não é uma palavra para que olhemos para fora e contemplemos a outros irmãos e julguemos a outras pessoas, mas que nós possamos olhar no espelho, possamos então refletir a respeito desta verdade e dizer: temos vivido essa verdade? O que o Senhor nos chama para viver é uma prática de uma vida virtuosa, em que nos tornamos imitadores de Cristo. Eu preciso, Cristo morreu por mim na cruz do Calvário, e eu tenho sobre mim o dever, o peso de viver uma vida digna daquele que morreu por mim na cruz do Calvário. E uma vida digna é uma vida virtuosa. Não apenas temos que parecer bons, temos que ser bons. Temos que ter a bondade, a benignidade,
dentro de nós, se manifestando em nossas vidas. Entendendo que servimos a um Deus que é santo. E essa santidade exige de nós que nós também venhamos a ser santos. Entendendo que sem santidade ninguém verá a Deus. Nós precisamos voltar a uma prática de uma vida virtuosa. Quando nós falamos de virtude, de ser virtuoso, nós estamos falando de excelência. Nós estamos falando de um nível que não é de mediocridade. Tanto que quando você fala de um virtuoso no piano ou no violino, você não está falando que é simplesmente alguém que sabe tocar um violino ou que saiba tocar um piano, mas de alguém que é virtuoso, que é excelente, que é excepcional. O nosso comportamento, a nossa prática de vida, para não dizer o nosso testemunho neste mundo, tem que ser algo excelente, algo excepcional. Vivemos momentos de escândalos, vivemos momentos de maus testemunhos. E a única coisa capaz de vencer um mau testemunho, entenda-me bem, não é um bom testemunho, é um excepcional, é um excelente testemunho. Nós sabemos que a Bíblia nos diz que árvores boas dão bons frutos e árvores ruins dão frutos ruins. Mas a Bíblia diz que o jardim do Senhor tem frutos excelentes. E se árvores boas dão frutos bons, frutos excelentes são oriundos de árvores excelentes. O teu destino é ser, desculpe-me, até mesmo a intensidade, melhor do que bom. Nós temos que ser excelentes para a glória do Senhor Jesus, para que os homens, vendo as suas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, é mais do que um comportamento moral aceitável, é vivermos, de fato, o caráter de Deus em nossas vidas. Eu preciso ter em mim, impregnado e se manifestando, o caráter de Cristo. Que livro maravilhoso, livro da minha infância, Em Seus Passos o que faria Jesus, que é um questionamento e que, se o livro não tivesse uma palavra dentro, só o título já valeria. Em Seus Passos. O que faria Jesus Cristo? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer quando estamos educando os nossos filhos, quando estamos trabalhando, quando estamos realizando qualquer tarefa. Como Jesus limparia a sua casa? Como Jesus arrumaria a sua cama? Sabe, essas coisas nós não damos muita atenção. Em tudo isso nós relativamos. E, infelizmente, eu volto a dizer, nós precisamos vencer esta mentalidade que valoriza as qualidades negativas. E temos que, de uma vez por todas, entrar no caminho de uma vida virtuosa, de uma vida que pratica as virtudes bíblicas.
Eu vou fazer um contraste entre as virtudes bíblicas e essas qualidades negativas que, infelizmente, não só a sociedade, mas, infelizmente, volto a dizer, a igreja tem valorizado. E por isso, por vezes, você encontra certos, até ministros de Deus, falando coisas que, se você olhar à luz da Bíblia, você dirá, mas como isso pode acontecer? Como ele pode dizer algo como isto? Ou, não apenas o que diz, mas, acima de tudo, como diz. A Bíblia diz que nós devemos falar a verdade com todos, mas a Bíblia acrescenta, em amor. Porque falar a verdade sem amor, por vezes, não passa de dizer umas verdades para quem eu falo. Para não dizer de ser rude ou mesmo grosseiro. O que nós não podemos fazer. Como Jesus se dirigiu à mulher adúltera? Ele disse, mulher, onde estão os seus acusadores? Essa palavra mulher não é simplesmente designá-la como uma pessoa do sexo feminino. É a mesma palavra que Jesus usou para com sua mãe nas bodas de Caná da Galileia. Mulher. Foi como Jesus se dirigiu a Maria. É uma palavra respeitosa. Isso quer dizer que Jesus respeitosamente se dirigiu a uma mulher adúltera da mesma forma respeitosa que ele se dirigia à sua mãe. E a Bíblia diz, quando você repreender uma mulher, repreenda como se fosse a sua própria mãe. Em outras palavras, quando você se dirige-se com o mesmo respeito, a mesma forma como você falaria com a sua mãe. Eu preciso viver como Cristo. Você pode dizer amém a isso? Eu tentarei me explicar melhor sobre isso. Até mesmo a palavra que é utilizada, mas recebereis poder. Essa palavra poder, dínamos, ela é tão ampla que ela significa autoridade e ela significa também virtude. Recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Para eu ser testemunha, que é a palavra mártir, testemunha de Cristo, eu preciso de uma vida digna do evangelho que eu estou pregando. Paulo diz para que eu viva de forma digna do evangelho que eu prego. Por isso Paulo enfrentava a Paulo, reduzia o seu corpo a pó, para que uma vez tendo pregado o evangelho, não viesse ele a ser desqualificado. O problema de quando somos desqualificados é que desqualificamos a palavra que pregamos. Sabe, a música é boa, mas quando o intérprete é ruim, a música não fica tão boa. E nós precisamos compreender que esse poder que Deus nos dá para sermos suas testemunhas
Não é simplesmente para realizarmos feitos extraordinários, e queira Deus que o façamos, milagres, prodígios, maravilhas, para a glória do Senhor. Mas, acima de tudo, é para que vivamos de uma maneira que as pessoas vejam Cristo em nós. Isso é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Não somente para nós, que temos Cristo em nós, mas para aqueles que enxergam Cristo em nós. Mas para vivermos esse Cristo em nós, temos que viver essas qualidades de caráter. Caráter. Bom caráter. Aquilo que são as características que nos identificam. Nós precisamos de uma igreja que viva de fato o quê? Os frutos, ou melhor dizendo, o fruto do Espírito. Alegria, paz, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas muitas vezes, eu volto a dizer, essas características não são valorizadas como deveriam ser valorizadas, e que estas coisas devem produzir em nós um testemunho, que o mundo veja, eles são de Cristo. Havia um comportamento, havia uma maneira de falar em João e em Pedro, que estavam cheios do Espírito Santo, falando diante do Sinédrio, e que eram reconhecidamente pelo Sinédrio como homens iletrados, incultos. Eles falaram com tamanha erudição, eles falaram com tamanha capacidade e com tamanha eloquência, que eles disseram, verdadeiramente eles andaram com Jesus. A pergunta é, o que nos tem inspirado? Quem nos está inspirando? Em quem estamos nos espelhando? A quem estamos copiando? Somos imitadores de Cristo? Sabe, o que mais quero imitar em Paulo é que Paulo imitava a Cristo. Somos imitadores de Cristo? Estamos nos espelhando em Jesus? Somos seguidores de Jesus? Por favor, meu amado irmão, minha amada irmã, em dias de seguidores, porque hoje, pelas redes sociais, vivemos dias de seguidores. Não me siga. Siga Cristo. Não seja louco de me perguntar qual é a rede social dele. Mas siga Cristo. Siga Cristo. Siga a Jesus. Se espelhe, se inspire em Jesus Cristo. Não se deixe enganar por, eu volto a falar, qualidades negativas. Que note que antes de ser negativas, loucamente são qualidades, porque são vistas como qualidades. Às vezes você olha um dirigente, um líder, e a sua arrogância lhe transmite o quê? A muitos o que transmite é força, capacidade. Talvez, se você se encontrasse com Jesus, quando ele caminhava pelas terras da Palestina, de Israel, quando você encontrasse com Jesus naqueles dias, você talvez dissesse,
Herodes me parece um líder melhor. Por causa da altivez. Diz, ele não é altivo, é seguro. Você já ouviu essas desculpas? Seguro. Meus irmãos, a humildade é que me dá essa segurança, porque Jesus era tão seguro que não necessitava se impor a ninguém. Isso é ser seguro. Eu não preciso provar quem eu sou. Eu sou quem eu sou. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. E a igreja tem que voltar a esses caminhos. O grande doutor Russell Shedd, em um memorável estudo bíblico que fez sobre as bem-aventuranças, o intitulou A Felicidade segundo Deus. E o caminho da felicidade, porque Macários, bem-aventurados, felizes daqueles que, essa é a felicidade segundo Deus. E num mundo que busca tanta felicidade, se afasta da felicidade, porque não está praticando o que conduz à verdadeira felicidade. Eu te convidaria a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 4. Capítulo de número 5. Desculpe-me. Capítulo de número 5. A partir do versículo 3. Bem-aventurados os pobres, em algumas versões, humildes, de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, os pranteadores, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Em algumas versões, fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa vos insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Que Deus abençoe sua palavra em nossa vida. O problema das virtudes, quando são substituídas pelo que eu estou chamando de qualidades negativas, é que nós nos tornamos, como disse o grande pregador evangélico A.W. Tozer, naquilo em que amamos. E, parafraseando ele, tomando a sua ideia, eu digo, aquilo que eu admiro, nisto vou me tornando. E nós temos que tomar muito, mas muito cuidado. Eu fiz questão de anotar aqui
vamos dizer, essa inversão de valores que acontece na igreja e no mundo. Quando não seguimos os valores de Cristo, Cristo vem e nos transmite estes valores para que o vivamos. Humildade, pobreza. Essa palavra pobre, nós nem gostamos de colocá-la. A maior parte das versões vai tornar uma forma mais agradável ao ouvir, então dirá humildes, humildes de espírito, porque pobre de espírito para nós é algo negativo. Nós não queremos ser pobres de espírito. Mas quando a Bíblia fala deste pobre, está dizendo de alguém completamente dependente. E, desculpe, é a ideia de mendigar mesmo. Aquele que mendiga, que solicita um favor, que precisa para sobreviver de um favor. Bem-aventurados os completamente dependentes de espírito. Não seja independente espiritualmente de Deus. Dependa totalmente de Deus. E se há humildade espiritual, infelizmente, também existe orgulho, soberba, arrogância espiritual. E como nossas igrejas estão repletas e os nossos púlpitos de uma vaidade, de uma, desculpe a palavra que ninguém mais usa, jactância, de uma altivez. Eu sou. Quantas vezes nós ouvimos? Porque sou grande, poderoso. Se eu colocar as minhas mãos em você, sua vida vai mudar. Respeitosamente, eu creio no poder de Deus e na imposição das mãos. Eu creio. Mas o que faz a diferença não sou eu. O que faz a diferença é Ele. É Ele. Somos dependentes deles. Somos pobres. Eu sou pobre, disse o rei Davi, e necessitado. Mas o Senhor cuida de mim. Mas nós valorizamos os ricos. Lembre-se de Laodiceia, eu sou rica. Não necessito de nada. Oh, que bom! Não preciso de nada. Disse, tu não sabes que és pobre, miserável, nua. Tu não sabes. Mas é o que você é. É o que você é. Nós dependemos dele. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Bem-aventurados os que choram. Mas nós valorizamos o quê? Os que riem. Não os que choram. Nós não valorizamos os que se arrependem. Nós valorizamos os que não precisam se arrepender. É isso que, infelizmente, está acontecendo. Nós não estamos valorizando os pranteadores. Mas saiba o seguinte, quem sai chorando enquanto semeia, voltará alegre, trazendo os feixes. Sabe, semear é uma coisa incerta. Você não sabe se colherá ou se não colherá. Mas quando, biblicamente, você semeia com lágrimas, com júbilo, você
colhe. A semeadura é certa para quem chora. Por isto, cuidado com o que você semeia quando você chora. Cuidado. Nós não valorizamos os pranteadores. Ser consolado, receber consolo, é mais do que receber conforto. É receber encorajamento. E mais do que receber encorajamento, é receber força. Serão fortalecidos, bem-aventurados os mansos. Mas o que nós valorizamos? Os agressivos, os iracundos, para não dizer os violentos. Muitas vezes os púlpitos se tornaram um lugar de ira, um lugar de violência. E às vezes o nosso testemunho para com as pessoas manifesta mais a ira do que o amor. Nós não podemos ganhar este mundo com palavras iracundas. Nós temos que ganhar este mundo com a maior prova de amor que existe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sou eu manso? Manso, muitas vezes é visto como alguém frágil. A quietude, a temperança. Por que você não reage? Chamamos os mansos de sangue de barata. E eles não são. Um manso é manso pela segurança e a firmeza que ele tem de sua fé em Deus. Por isso ele é manso. Ele não treme diante de más notícias. A palavra para manso, no hebraico, significa literalmente o que tem capacidade de sofrer afrontas. Aquele que não é afetado pelas coisas ao seu redor. Eu quero ser manso. Eu quero ser manso. Eu quero suportar afronta. E não me deixar abalar, não ser levado, não tomar as minhas decisões movido por alguma emoção que a mansidão não foi capaz de controlar pelo domínio próprio. Eu não quero fazer isso. Eu preciso ser, de fato, manso. Como temos que vencer esta qualidade negativa? Você tem que ser agressivo. Você tem que ser violento, quando não, furioso. Imponha-se. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aleluia, aleluia. Veja como as virtudes de Deus, as virtudes que Ele quer que nós vivamos, elas vão contra, muitas vezes, a nossa própria natureza. A má inclinação da nossa natureza, que nos desculpamos a nós mesmos, tornando vícios em qualidades. Aquele que se vicia valoriza aquilo no qual se vicia. E depende
e cresce em dependência naquilo que está se viciando. E nós devemos enfrentar essa inversão de valores que tem entrado como um vício comportamental em nossas vidas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa fome e sede é uma constante busca. Em nossos dias, é um pouco diferente, mas basicamente fazemos as mesmas coisas que no passado se fazia. Buscamos comida e bebida. O homem vivia para comer e beber, e comendo e bebendo, seguia vivendo. Então, ele buscava constantemente comer e beber. Uma necessidade contínua. E aí volto eu a Laodiceia e digo que Laodiceia é um símbolo de uma igreja que teve inversão de valores. Não preciso de nada. Estou satisfeito. Estou satisfeito. E nós valorizamos demais isso. Uma das teologias mais destruidoras dentro da igreja foi a famosa teologia da prosperidade, que indica o quê? Que eu tenho que ter. E assim como o louco, pois a Bíblia o chama de louco, da parábola, que diz, você tem abundância, destrói, faz celeiros novos, vive, regala-te. Diz, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tem? Para quem será? Para quem será? É uma postura também egoísta. Se eu tenho, eu tenho. Se o outro não tem, problema do outro. Que nos leva a outra grande virtude, que é a misericórdia. E em vez da misericórdia, nós estamos valorizando a insensibilidade. Não se deixe afetar. Você já ouviu isso alguma vez? Não se deixe afetar. Sabe, nós valorizamos tanto a insensibilidade e, infelizmente, hoje já há aqueles que valorizam até a crueldade em vez da misericórdia. Você sabe qual a característica comum de todos os grandes líderes da história humana? Os grandes, os que dominaram o mundo, ou dominaram suas nações, a crueldade, que se opõe totalmente à misericórdia. A misericórdia exige de mim não apenas uma simpatia, mas uma empatia. Eu sentir o que o outro sente. Mas sentir o que o outro sente é mais do que se colocar no lugar do outro, que é uma boa prática. Pois a palavra misericórdia, no sentido hebraico, vem da palavra matriciar. É o sentimento único que uma mãe tem por um filho que ela gera dentro dela mesma, que ela compartilha sua vida. Quantos de nós matriciamos? Quantos de nós somos misericordiosos? Eu não tenho que ser insensível. Você vai se destruir.
você vai ficar assim. Você precisa ser insensível a isto. É interessante. Nós traduzimos a palavra e ela assumiu um sentido na igreja, esmola. E diz quando você der uma esmola, e nós entendemos esmola como um valor desprezível que eu dou a outro para livrar a minha consciência. Não sei se a minha definição, não tirei do dicionário, tirei da minha cabeça. Se está certa. É um troco que eu dou para livrar a minha consciência. Mas esmola, biblicamente, é uma ajuda que eu dou no máximo que eu posso para socorrer alguém que está na miséria. Somos misericordiosos? Somos, de fato, misericordiosos? Temos o ministério da misericórdia, que é chamado socorro. Quem é misericordioso é um socorrista. É aquele que socorre no tempo da aflição. Limpos de coração. Você dirá, não, pastor. Nós somos limpos de coração. De coração puro. Sabe, o coração puro é algo tão difícil de se ter, que a Bíblia diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Se pede para criar, é porque não existe. Eu não sei se você concorda comigo. De modo que o coração puro, um coração que não se contamina. Deixe-me dizer, nós geralmente pensamos nisso apenas em pensamentos impuros, mas vai muito além de pensamentos impuros. Um coração puro é um coração não contaminado. É como aquele que diz, perdoar eu te perdoei, eu não quero ver a tua cara. Perdoar eu te perdoei, mas o que eu não quero ver é a tua cara. Isso é o quê? Se não perdoardes aos homens de todo o vosso coração. Isso quer dizer que ficou uma impureza lá. É como Jesus dizendo, livrem-se do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Isso vem da prática dos pães sem fermento, que um período antes da celebração desta festa, o judeu deveria procurar em sua casa qualquer resquício, e até hoje fazem isso, de fermento. Será que nós estamos procurando em nossa vida qualquer coisa? E a Bíblia diz, ora, que mal há? Que mal há? Mas a Bíblia, o que ela nos diz é, há mal em todas essas coisas. Talvez nós aqui estejamos dizendo que mal há. É um pouco, mas um pouco de fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E muitas vezes nós somos contaminados, temos um coração não puro, porque é um coração contaminado, palavras que ouvimos e já predispostos, agimos segundo o que contaminou o nosso coração. Quantas notícias já contaminaram o seu coração? Quantas coisas? E nós dizemos, não, isso é um coração prevenido. Não, um coração limpo é um coração limpo. É que não tem qualquer contaminação.
cuidado com a contaminação. Um pouco já é o suficiente. Uma mosca, a Bíblia diz, que cai no perfume, o apodrece. É uma mosca, é um detalhe. Bem-aventurados os pacificadores, mas nós admiramos guerreiros, violentos guerreiros, contestadores. Ele é um contestador. Brigões. Ele não deixa barato nada. Nós valorizamos, assim como, em vez de valorizar a misericórdia, valorizamos os insensíveis, até mesmo os egoístas. Nós, em vez de valorizarmos um coração puro, acabamos valorizando até mesmo os espertos, sagazes. Dizemos, esse sabe fazer as coisas. E não os humildes, e às vezes dizemos do ingênuo, é um tolo, é um bobo. Não, é um santo, é diferente. É diferente. Mas em vez de paz, trazemos contenda. Em vez de sermos pacificadores, somos provocadores, irascíveis, rancorosos. Talvez o rancor, nós digamos assim, não, rancor não. Mas quando nós estamos falando daqueles que são provocadores, ou fulano é provocador, fulano, ele é contencioso, ele tem contendas. E quantas vezes hoje, e principalmente em nossos dias, nós vemos ministros de Deus discutindo, brigando, quando não entre eles, que nem deveria imaginar que isso existiria, brigamos por causa de doutrina. E a Bíblia diz, se vocês se mordem e se arranham, vejam que não sejam mutuamente destruídos. Nós discutimos isso. Discutimos. E eu vou te dizer uma coisa, existem coisas que no final nós só entenderemos quando chegarmos na glória. Que Jesus acho que vai botar... Olha, isso sou eu que digo, não é a palavra, sou eu que digo. Eu acho que Jesus vai botar todo mundo sentado e vai dizer, vocês entenderam tudo errado, deixa eu explicar. Mas de qualquer maneira eu salvei vocês. Graças a mim, vocês estão salvos. Não é? Vocês estão salvos. Mas vocês fizeram cada coisa que eu não conseguia acreditar que vocês discutiram por cada coisa. Discute-se a soberania de Deus e discute-se o livre-arbítrio e entramos numa contenda tal que eu vou dizer uma coisa para você. Se Deus é soberano, que problema há do livre-arbítrio? E se há o livre-arbítrio, isso não anula a soberania de Deus, porque Deus é Deus, e acabou. Eu gostei muito do que o doutor Saião falou certa vez sobre o arminiano e o calvinista. Ele disse, nenhum dos dois deveria discutir, e de uma maneira maravilhosa ele disse, se o arminiano é arminiano, ele tem que saber que a pessoa tem livre-arbítrio para ser arminiano e ser calvinista. Então, ele tem que aceitar o calvinista. E se o calvinista é calvinista, ele tem que aceitar que Deus é soberano
para decretar que o arminiano seja arminiano e ele seja calvinista. Então, por que brigamos? Por que brigamos? Porque não valorizamos a mansidão. Achamos que a mansidão é fraqueza, e não é, é força. É força. Porque não valorizamos o pacificar, mas o ter contendas. Fazemos guerras. E de onde procedem as guerras? Do mau desejo do nosso coração, de um coração que não é puro. Por fim, bem-aventurados os perseguidos, mas nós não gostamos de ser perseguidos. Nós queremos ser perseguidores. E você diz, não, eu não quero ser perseguidor, eu sou zeloso. Paulo diz, no zelo, me tornei perseguidor da igreja. Nós não valorizamos, e terminando aqui, porque não quero cansar você mais do que o devido, bem-aventurados vocês são quando os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Nós não gostamos de ser insultados. Nós não gostamos que nos persigam. Nós não gostamos que mintam. Nós temos um senso de justiça própria que exige de nós vingança. E então nós valorizamos os vingadores e não os perseguidos. Essas são as chamadas qualidades negativas que têm que ser substituídas pelas virtudes bíblicas. E para isso, Deus nos concedeu o Espírito Santo. Para sermos suas testemunhas, para podermos manifestar em nossa vida o fruto do Espírito, que é uma vida que vive o caráter de Cristo. É o que nós, como cristãos, temos que ser. Nem todos nós seremos famosos, ricos, poderosos, mas todos nós fomos chamados a vivermos uma vida no padrão de Cristo. Ele morreu na cruz, não para que eu fosse rico ou famoso. Ele morreu na cruz para que eu fosse santo, salvo e santo. Salvo e santo. É isso que nós precisamos viver. Eu ainda tenho um complemento a essa palavra, que eu falarei hoje à noite. Hoje à noite eu tenho uma mensagem que eu vou dizer, se esta estava no meu coração, a outra está ardendo violentamente no meu espírito. Violentamente no meu espírito. Que eu quero falar sobre os verdadeiros heróis da fé. Amém? Gianluca